pessoal, eu sou a professora Poliana e esta é a aula de Coccidius, parte 2, a respeito do Cryptosporidium, o agente etiológico da criptosporidíase. Bom, pessoal, Cryptosporidium é um protozoário que vai poder atingir aí diferentes tipos de hospedeiros, incluindo répteis, peixes, aves e mamíferos como bovinos. Inclusive, vai ter, através das aves e dos mamíferos, que vai ter interação e, às vezes, aí a contaminação humana. Por isso, esse protozoário adquire a característica de zoonose. É um protozoário que, ao atingir o intestino delgado, porções do jejum ilíaco, vai causar diarreia osmótica, especialmente no seu grupo de risco. E também ele tem uma característica que é ser álcool-ácido resistente. E isso aí vai interferir na metodologia. A gente vai ter uma coloração específica para poder identificar. Contudo, ele é sensível ao formol 10%. Bom, Cryptosporidium ele está difundido por todo o mundo. A sua distribuição é mundial, ou seja, ele é cosmopolita. É um parasito que já foi descrito em mais de 40 países. Nos desenvolvidos, as taxas de prevalência elas vão variar entre 0,6% e 20%, subindo um pouco nos países em desenvolvimento, indo aí de 4% a 30%, mas nos portadores do HIV ou SIDA, especialmente quando eles tiverem uma carga de linfócitos muito baixa, que ele vai ter uma ação oportunista. E aí, nesse grupo, é possível observar entre 6% a 50% de diarreia. Tem relação com a sazonalidade, ou seja, ele vai ser mais comum em determinadas estações do ano. E aí, ele vai ter, como era de se esperar, um grupo de risco. Esse grupo de risco vai incluir, principalmente, crianças, entre 6 meses e 3 anos de idade e os portadores do HIV ou SIDA, especialmente aqueles que apresentarem a carga de linfócitos T CD4 positiva menor do que 200 células por ml. Na classificação taxonômica, ele pertence ao filo Apicomplexa, classe Sporozoa, subclasse Coccidia, ordem Eucoccidia, subclasse Eimeriina, família Cryptosporidiidae, gênero Cryptosporidium. Tudo isso porque ele apresenta esporozoítos em sua morfologia, em suas formas evolutivas, que vão apresentar aí o complexo apical com as ruptrias e os micronêmios. Bom, há várias espécies de Cryptosporidium que se relacionam aí com a infecção em seres humanos e em animais, ou seja, a importância dele é médico-veterinária. Se voltando para o ser humano, a gente observa que as duas primeiras aqui, representadas, elas vão ter maior relação com o ser humano. É o Cryptosporidium parvo, que ele vai atingir humanos e muitas espécies de mamíferos, tendo aí pode ter uma inter-relação, uma troca aí, entre esse hospedeiro. E isso confere a ele um caráter antropozoonótico, circulando entre homem e animais. E o Cryptosporidium hominis, ou hominis, que vai aí circular mais especificamente entre os seres humanos. E por isso ele é conhecido como grupo antroponótico. A transmissão, ela vai se dar através da relação fecal-oral ou feco-oral. Ou seja, eu vou ter envolvimento de água e alimentos contaminados. Quando eu tiver coleções aquáticas contaminadas, vocês podem procurar artigos que vocês vão encontrar surtos de criptosporidíase relacionados com a veiculação hídrica, contato pessoa a pessoa, os oocistos que são eliminados nas fezes da pessoa infectada, já são liberados esporulados, ou seja, eles são infectantes, especialmente para a reinfecção da pessoa ali que está tendo contato. Tem artigo mostrando também
que de acordo com o contato com o paciente, por exemplo, a relação entre enfermeiros, residentes e médicos, os enfermeiros foram mais contaminados, seguindo para os residentes, seguindo para os médicos. Isso porque há um maior contato aí a partir da classe enfermeira, seguido pelos residentes e menos pelo médico responsável. E ainda tem a questão do contato animal-pessoa. Por quê? Nós não podemos esquecer que as espécies de Cryptosporidium, elas são o que a gente pode chamar aqui de total flex. Por quê? Embora elas tenham, né, uma predisposição aí por certos animais, elas podem intercambiar, ou seja, acontecer em outros tipos de animais. Além disso, tem-se aí vários roedores descritos como reservatórios do Cryptosporidium e podem manter a taxa de infecção elevada em determinado local. E por último, eles são extremamente resistentes aos infectantes. A maioria dos desinfetantes, nossa gente, quase saiu, hein? A maioria dos desinfetantes disponibilizados no mercado, inclusive a cloração que a gente observa lá na água. Lá no ciclo biológico, o que nós vamos observar? O Cryptosporidium ele vai realizar 2 ciclos. Vocês lembram? Um ciclo assexuado, que é realizado aí pelo menos 2 vezes, e um ciclo sexuado, que a gente tem gameta masculino e feminino. Então, no ciclo assexuado, os 2 ciclos vão acontecer o que a gente chama de esquizogonia. O que é isso, professora? Lá no oocisto, que é aquela forma infectante, ele já está esporulado, ou seja, já contém os 4 esporozoitos aqui dentro. Vai, né, quando esse esporozoito ser liberado, lá no ambiente, no sítio de infecção, que é o intestino delgado, esse esporozoito ele vai passar a forma de trofozoito. O trofozoito passa a forma de esquizonte e os esquizontes formam os merozoítos. No primeiro ciclo, merozoito tipo 1. Depois do merozoito tipo 1, volta a forma de esporozoito passa a forma de trofozoito passa a forma de esquizonte vai formar o merozoito tipo 2. E aí a gente volta ao esporozoito? Não, aí a gente passa ao outro ciclo, que é o ciclo sexuado. Esse ciclo sexuado vai ser responsável por originar os gametas masculino e feminino. Então passa pelo ciclo que a gente chama de gametogonia. E um fecundando o outro, tem-se a fecundação. Então, os merozoítos tipo 2, eles vão originar macrogameta e o microgameta. Microgameta é masculino, vai e fecunda macrogameta, que é feminino. Origina-se o zigoto, você tem liberação aí da parede de quitina para originar o oocisto. Informação importante a respeito do Cryptosporidium, não vai perder, hein? Há 2 tipos de oocistos do Cryptosporidium. Um primeiro oocisto que a gente fala que ele tem a parede fina. Essa parede fina, ela deixa ele mais vulnerável a expor os esporozoitos que estão dentro dele. Então, se a pessoa já está infectada, ela pode ter uma auto-infecção interna, porque esse oocisto vai romper a parede e liberar os esporozoitos. E ele tem um segundo tipo de oocisto, que é o oocisto de parede grossa, que vai ser eliminado lá nas fezes. Como ele já contém os esporozoitos, uma vez que ele é esporulado, a gente fala que essas fezes, então, do indivíduo, elas vão ser infectantes. Todo mundo que estiver manipulando as fezes ali pode vir a adquirir a infecção. Então, vamos aqui mostrar o ciclo. A gente tem o indivíduo humano, ele está eliminando aqui, ó, os oocistos, né, com a parede grossa, tá? Contendo os 4 esporozoitos, uma vez que ele é esporulado, né, ó lá, deixa o hospedeiro, e vai contaminar aqui as fontes aquáticas, ou comida, no caso. Então, os indivíduos ali que estão mantendo contato com esse ambiente contaminado podem fazer a ingestão dessas formas infectantes e quando eles fazem essa ingestão, elas passam ilesas pelo suco gástrico até chegar lá nas porções jejuno e ilho do intestino delgado, se sair do oocisto e aí gerar infecção na pessoa. Então, vamos mostrar aqui. Vamos partir aqui da letra A, ó. Tá? O oocisto da parede grossa chegou lá no intestino e liberou quem? O esporozoito.
Esse esporozoito vai entrar em contato com o epitélio intestinal, os enterócitos, as células do intestino. Células do intestino possuem essas voltinhas aqui, essas dobrinhas, que a gente chama de microvilosidades. Tudo isso na tentativa de aumentar ao máximo aí a questão da absorção. Lembra da aula que a gente teve a respeito disso? Sim. Então aqui, esse esporozoito, ele vai liberar um monte de substâncias que vão se fundir com a membrana do hospedeiro. Aí ele passa, então, a forma de trofozoito. Esse trofozoito, passando no ciclo assexuado, vai gerar o merozoito tipo 1. Esses merozoitos tipo 1 voltam a fazer o ciclo aqui, né? Esporozoito, trofozoito, merozoito tipo 2. E o merozoito tipo 2, ele vai fazer o quê? O ciclo sexuado. No ciclo sexuado, esses merozoitos tipo 2, eles vão gerar os gametas. Quais gametas? Microgametas masculinos e macrogametas femininos. Microgameta fecunda macrogameta, originando o zigoto. O zigoto libera a sua parede de quitina, formando o oocisto esporulado de parede fina, ou o oocisto esporulado, que vai conferir autoinfecção, ou o oocisto esporulado de parede grossa, que deixa o hospedeiro, ou seja, é eliminado nas fezes. Então, vamos mostrar aqui para vocês, né, essa questão aqui da interação do parasito com a célula, com o enterócito humano. Esse contato do esporozoito com a microvilosidade e a ação do conoide apical presente no esporozoito vai gerar uma fusão da membrana externa do parasito com a membrana do hospedeiro. Tá vendo que parece que, na verdade, ele está fora da célula do enterócito? Então, a gente diz que o Cryptosporidium é um parasito intracelular extracitoplasmático. Ele vai ficar tão marginalizado que, às vezes, dá a impressão que ele está fora da célula. Mas não, tá, pessoal? Isso tudo é porque ele funde a membrana dele com a do hospedeiro. Então, considerando que essa infecção está acontecendo lá no intestino delgado, nas porções de Juno e Ilho, a gente observa o quê? Primeiro, um ciclo assexuado. Esse ciclo assexuado vai gerar rompimento da célula do enterócito e aí, a partir daí, degeneração celular. Essa degeneração celular vai ser responsável por desfazer aquelas voltinhas presentes no enterócito, as dobras ou microvilosidades. Isso aí vai gerar intensa inflamação local e vai curtar aí com sinais específicos da inflamação. Por exemplo, a hiperemia, que é o aumento aí, né, da coloração, o avermelhado, o rubor, e o edema, que com endurecimento, extravasamento de líquido, tudo isso aí vai constituir agentes que vão determinar má absorção alimentar. A gente está falando de intestino delgado. E aí você tem a diarreia osmótica. Uai, professora, mas o Cryptosporidium, ele fica só no intestino? Não pode ir para outro lugar, não? Sim, nos casos mais graves, pode acontecer sim dele ocupar, ter localização extra-intestinal. Aonde? Vai ser lá nas vias biliares, incluindo as proximidades ali do fígado, e também ele pode ir lá para os pulmões. Os sintomas, eles vão estar diretamente associados com a competência do sistema imunológico. Ou seja, se eu estou saudável, a tendência é eu apresentar menos sintomas. Agora, se eu estou com a minha imunidade debilitada, com a carga de linfócitos T, que são extremamente importantes aí para manter a minha defesa imunológica muito baixa, eu vou ter muitos sintomas. Então, vamos lá. Os indivíduos que são imunocompetentes, ou seja, sadios, tendem a ser assintomáticos. Enquanto os indivíduos sintomáticos podem apresentar mais de um tipo de forma. Essa forma pode ser autolimitada. O que é isso, professora? Autolimitado significa que a infecção ela tem início, meio e fim. Mesmo que o parasita continue lá no organismo da pessoa, ela cessa os sintomas, tá? Então, isso aí vai durar
cerca de 15 dias. Quem que é mais comum de apresentar isso? Crianças menores de 5 anos. E normalmente elas vão cursar com 4 a 5 evacuações por dia, além de desidratação. É uma diarreia osmótica relacionada com volume hídrico. Nos imunossuprimidos, ou seja, aqueles que já têm alteração do sistema imunológico, pode acontecer a diarreia intensa. O que é isso, professora? A pessoa vai ter mais de 20 evacuações por dia. Vai cursar com desidratação em 24 horas, perda de peso, anorexia, náuseas, vômitos e febrícula, porque a questão da localização dele lá intracelular extracitoplasmático. E, além disso, os imunossuprimidos são os mais propensos a apresentar as formas extraintestinais. No diagnóstico, professora, fez um exame de fezes, o EPF ali com HPJ, né, o Hoffmann congênito, e tá tudo certo, é sedimentação espontânea. Não. Na pesquisa de vocês sobre oocisto relacionado com cisto e ovo, vocês devem ter observado que o oocisto tem um formato muito menor do que de um cisto e de um ovo. Isso aí também vai ter repercussão no exame parasitológico de fezes que a gente realiza lá no laboratório. Por quê? Tem alto índice de falso negativo. O que é falso negativo? Parece que ele não está lá, mas na verdade ele está. É porque a minha metodologia não está me permitindo enxergá-lo, detectá-lo, tá? Ele é muito pequeno. Inclusive, ele pode ser confundido com levedura. O que é levedura? É um fungo, uma forma aí evolutiva de fungo, para vocês terem ideia. Ou seja, ele tem o tamanho aproximado de uma hemácia, gente. Então, isso nas fezes, contando toda lá a microbiota que a gente elimina diariamente, né, ou de acordo com a necessidade aí da pessoa, vai estar presente. Fica muito difícil de enxergar. Ele pode passar despercebido aí no exame, no EPF, no exame parasitológico de fezes. Então, o que é indicado? Realizar o método de Ricci, ou seja, uma metodologia específica, já que o HPJ é a metodologia geral, e além disso a coloração específica. Quem que é essa coloração específica? A gente tem duas possibilidades, uma que a gente faz ela a frio e a outra que a gente utiliza o calor. A primeira é o Ziehl-Neelsen. Vocês já devem ter observado Ziehl-Neelsen quando vocês estudaram a respeito de tuberculose, tá? Ele é utilizado para identificar o bacilo, tá? Mas, aqui é uma coloração que ela foi modificada. Então, é normal a gente tratar como ZN modificada, a coloração de Ziehl-Neelsen modificada. Ele também é álcool ácido resistente e a gente faz ela a frio. E tem uma outra coloração que a gente chama de quinion, que nós vamos utilizar a fucsina fenicada. E para isso a gente precisa utilizar o calor, ou seja, é uma coloração quente que a gente fala. Além disso, nós podemos utilizar também testes sorológicos, como método imunoenzimático, o método de ensaio imunoenzimático, que é o ELISA, e a imunofluorescência indireta. Contudo, esses testes sorológicos eles tendem a ser mais usuais nos inquéritos epidemiológicos e não na rotina dentro do laboratório. Estou aqui mostrando para vocês, essa figura aqui, ela está representando, tá, o Cryptosporídeo. O que vocês estão observando aqui em rosinha, bonitinho, são os cistos de Cryptosporídeo. Inclusive, eles foram milimetrados. Olha o tamanho dele aí, entre 4 e 6 micrômetros ou micras. Esses oocistos, a gente não deve esquecer o quê? Que eles não apresentam o esporocisto, mas eles apresentam 4 esporozoítos dentro. E é muito importante nós fazermos a diferenciação morfológica ou diagnóstico diferencial com o Cyclospora spp, que é o tema da nossa próxima videoaula. Então, aqui mostrando para vocês a coloração do ZN modificado, vocês vão ter ele corando o oocisto, o infectante, de vermelho, rosáceo, fucsina, tá? Que é essa cor. E aí nós temos um contracorante aqui, ó, que é dado pelo verde de malaquita, né? Pode ser utilizado. Ou azul de metileno, depende.
da metodologia, é a forma que vocês empregam. Então aqui a gente tem um contracorante, porque ele está corando o fundo e não a estrutura que eu estou pesquisando. Uai, lá no quinion vai acontecer da mesma forma? Não, além dela ser a quente, o fundo dela vai ficar diferente da coloração de ZN modificada. Aqui no quinion, ó, a gente tem o fundo claro, parecido com o exame a fresco. O exame a fresco é aquele que eu pego lá as fezes, coloco ela entre a lâmina e lamínula e levo no microscópio diretamente. Então, essa figura aqui está mostrando exatamente isso. E o quinion está mostrando o fundo aqui claro. Então, essas são diferenças importantes entre as duas colorações quando vocês forem escolher, certo? Aqui mostrando, né, um oocisto que ele se rompeu e expôs os seus esporozoídos. Esporozoídos são as formas de bananinha que eu ensinei para vocês. E essas formas, elas são muito menores ainda e mais difíceis de serem observadas. E aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês. O que vocês acham aqui, ó? São oocistos de Cryptosporidium que são apresentados nessa figura? Não são não, tá? Aqui você tem, na verdade, um oocisto de Zoosporomeles, que é o tema também que a gente vai observar lá na outra aula. Ó, ao invés de não ter nenhum esporocisto, aqui eu já consigo enxergar 2 esporocistos. Importante. O EPF geralmente dá falso negativo porque a curva de eliminação dos oocistos, ela é desconhecida. Não se sabe ainda qual que é o período exato de intermitência do Cryptosporidium. Tratamento. Ele é tido como difícil, porque não há uma droga de escolha. E a localização dele intracelular extracitoplasmática, ela dificulta a ação da maioria dos antiparasitários. O que a gente pode fazer? Tratar sintomas, ou no caso aí dos imunossuprimidos, tentar aumentar a taxa de linfócitos T, através da utilização, por exemplo, do AZT, nos pacientes com HIV, os pacientes HIV positivos. E aí, a partir dessa melhora da resposta imunológica, ele consegue contornar, melhorar e controlar a infecção ou parasitose, a criptosporidiose. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Eu espero vocês nas outras aulas. Tchauzinho!